Deus. Que o Vasco perdeu o Gabriel Peck, né? Que para muita gente foi vendido por um valor muito legal, mas o talvez segundo, né? Ali atrás do Dinamite, ali na altura do Romário, um dos maiores ídolos do Vascão, o craque Edmundo, parece que não curtiu muito a venda do Peck, não. E numa entrevista ao Dieguinho do Futebolaço, no YouTube, canal muito legal, inscrevam-se, ele falou sobre isso. Primeiro, eu sou contra a venda de um titular, né? Um jogador que é voluntarioso, que tem muito a evoluir. Eu sou contra a saída do Peck, acho que vendeu muito barato, acho que o Vasco é um dos que vende pior os seus talentos, as suas joias. E acho que, mas o pior disso tudo, na minha opinião, é que o Vasco não acelera processos. Não consegue lapidar os seus diamantes. E acho que o Peck é um desses diamantes. Tem tomada de decisões, mas eu acho que o Peck é muito bonzinho. Eu acho que ele devia ser um pouco mais rebeldezinho, sabe? Se fosse um pouquinho mais rebelde, talvez a rebeldia talvez fizesse melhor para a carreira. Esse é nosso Ed, o animal lá de Nikit também. Beijo pro Ed. Thiago, você que tá sempre ali pelos meandros de São Januário, você acha que o Peck tinha que ser mais rebeldezinho? Não acho que o Peck tinha que ser mais rebelde, não. Eu acho que o Peck ele conseguiu lidar muito bem em todas as passagens, todos esses momentos que ele viveu no Vasco. Porque o Vasco está contratando o Adson, que é um atacante que tem características um pouco diferentes da do Peck. O Peck é um jogador mais agudo, que vai na linha de fundo, procura sempre o gol ou pelo menos um passe ao fundo. Já o Adson, que a gente está vendo aqui na tela, é um jogador também de ponta direita, que é canhoto. Então quando ele vai chegando já para o fundo do campo, ele tem a tendência a cortar para dentro e procurar um passe alternativo. Não é aquele cara que vai na linha de fundo fazer um cruzamento. São características diferentes, mas também volta para recompor. Taticamente é importante porque é um jogador muito veloz, um jogador novo. Eu acho que assim, comparando a venda com a contratação, foi bom para o Vasco. O Vasco vende um jogador por 50 milhões de reais e contrata outro por 26. Coloca aí 24 milhões do bolso. Mas o senhor tá pensando só em número, candidato. O negócio é ele colocar Não, porque eles vão ter características de jogar na mesma posição, vai recompor igual, talvez no último terço do campo talvez não seja exatamente o mesmo jogador. Precisa chegar primeiro. Claro, tem que porque jogar. Ele vai chegar com sarrafo E não muito só alto. isso, quando ele foi vendido para o Nantes, da França, o Vasco tinha sido procurado para o Peck ser a primeira opção do Nantes. Aí o Vasco não vendeu o Peck, na época o Vasco não tinha interesse em vender, e aí eles contrataram o Adson. Portanto, até os scouts de fora enxergam os jogadores como alguma característica parecida. O acerto verbal, não é só negociação não, ele já aceitou vir para o Vasco, o New Old Boys já aceitou também a proposta, agora o Vasco tem que dar alguns detalhes finais, alguns pedidos, questão de burocracia mesmo, para que esse contrato seja assinado. Não está certo ainda, porque só está certo depois que assina, mas está muito bem encaminhado, segundo a minha apuração. Mas não é nem que entende isso, o entendimento hoje estamos entendendo valores, a diretoria do Vasco aqui quer muito, o Alexandre Matos quer, Lúcio Barbosa quer, a comissão técnica quer. O Cuejá ou o Esforça? O Cuejá. O Esforça está praticamente certo, é uma questão realmente de burocracia. Agora, em relação ao Cuejá, o que acontece? É um processo de convencimento. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer, e o Vene sabe disso, porque também acompanhou muito a negociação. Para você fazer um investimento de 30 milhões no Adson, você tem que ter o aval da empresa, porque são 30 milhões de reais. Para você fazer o investimento no João Vitor, que é do Benfica, você tem que ter um aval da empresa. Só que antes de ter esse aval da empresa, ao invés de você gastar cartucho e falar assim, estamos querendo esse jogador aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não, você chega para a empresa e fala assim, estamos com essa situação aqui bem encaminhada. A gente pode dar prosseguimento nisso aqui? Show. Porque é assim que acontece. O clube associativo é diferente da SAF. Você tem etapas, você tem processos, não tem jeito. E a gente pode ver esse exemplo seu que você falou no Fluminense e Botafogo e Vasco. É só você observar o movimento de contratação do Flu e também o que a gente pôde ver ano passado, que foi um time que performou e que esportivamente alcançou taça, mas que para um investidor jamais ia montar um time daquele com uma idade avançada,
com investimento de grana alto. Não faz. O Mas se movimento... você parar e analisar, se o cara estiver pensando em dinheiro, ele não está errado. Não Entende? tá. Tem um bom Vene. ponto que você trouxe ontem. É. Mas qual é a garantia que ele vai ter de que vai ser campeão? Exemplo, ano passado ninguém botava o Fluminense como um dos grandes favoritos a ser campeão da Libertadores. Inclusive, ou até mesmo no debochavam. Campeonato Brasileiro. Sim, pô. A gente falava Aí, aqui, muitas a imprensa pessoas. paulista debochava. Quem fazia isso é desconhecimento de futebol. Desconhecimento de futebol, porque o Fluminense sempre teve um bom time e depois que fez as contratações que fez, eu sempre falei aqui no programa, o Fluminense é Verdade. candidato a título. O Fluminense joga o melhor futebol do Brasil e é candidato a título. E eu vou te dizer, Vene, assim, se você for pensar por outro lado, o que um campeão da Libertadores fez com o valor do Nino? Fez com o valor do André? Fez com o valor do John Arias? Fez esses caras que, teoricamente, no mercado valiam X e hoje eles valem XX. Então, quando você é campeão, quando você chega longe, quando você tem uma equipe muito bem estruturada, você valoriza os próprios ativos que você tem, não só com garotos. Então, tudo isso acontece. Gente, o que a Copa do Brasil faz hoje? Ela é o campeonato que mais paga. Se você chegar longe nas finais da competição, se você chegar longe no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, é por fase. Então, investimento em futebol, como você foi muito bem, eu acho que nenhum investidor vai fazer o time do Mas Fluminense. eu acho que no caso da Só que 7-7, Pedrosa, eles entendem que eles conseguem... Quer dizer, é a minha opinião, isso não é informação não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles entendem que montando um time com jovens e com potencial, existe a chance de título também. Ao Não, invés de... eles estão errados. Então, eu também acho que eles estão errados. Falta experiência. E aí eu digo pra vocês uma coisa, a temporada de 2023 passa uma mensagem pro futebol brasileiro muito grande, que é um time que tinha grandes jogadores que foram encontrados no scout, que hoje é a grande inteligência do futebol, que foi o Botafogo, surpreendeu, porque ninguém esperava brigar por um título, né? Ninguém esperava o Botafogo brigando por um título, e o Botafogo brigou. Mas o momento em que ele patina é um momento em que falta jogadores experientes. Em contrapartida, o time que tocou, que foi o melhor da América, era um time com uma idade bem elevada. Sim. E entra naquele assunto que a gente tem sempre aqui, a mesma opinião nós três, sobre 35 anos no futebol hoje é velho? Depende do atleta. Não é mais. Então, pra dentro de 31 campo, não é velho. mais velho. Só que eu tô me botando no lugar do investidor, Eu da entendo 7-7. você. Pra ele, é velho se você pensar numa venda futura. Perfeito. Porque, de fato, não vai ter venda Claro. futura. O Campeonato Brasileiro ano passado deu um tapa na cara da 777 com essa política. O Vasco no primeiro turno tinha uma equipe extremamente jovem. O que aconteceu no primeiro turno? O Vasco praticamente foi rebaixado. Aí no segundo turno, o que eles tiveram que fazer? Verdade. Contratar jogadores acima de 30 anos para trazer experiência para que o Vasco pudesse aguentar o tamanho dos jogos do futebol brasileiro e toda aquela pressão. Então, eles não investirem em jogadores com 30, 30 anos com esse pensamento, o Vasco corre risco de novamente ter uma temporada fracassada, que eu não acredito por conta do Ramon Dias, mas por conta dessa falta de expertise no futebol. Eu já falei aqui, quem toma decisão técnica é o técnico e o diretor de futebol. A 777 não tem expertise de futebol, isso está muito claro. Quer um exemplo? Contrataram o Orediano por 20 milhões de reais, numa análise mal feita e que com certeza foi aprovado rapidamente pela 777. Sabe o que o Orediano vai fazer hoje? Sair do Vasco da Gama porque ele não quer mais jogar aqui. 20 milhões de reais. O zagueiro argentino. Capasso. A É mesma verdade. coisa. Não é mais aproveitado. E eu vou dar outro exemplo. O Paulinho, que voltou pro Galo, ele estava pedindo cerca de R$1 milhão para vir pro Vasco, no caso, para voltar ao futebol brasileiro, que era um clube que ele tinha vontade de jogar de novo. E aí você gastaria com luvas e com o salário do Paulinho a mesma coisa que você gastou na transferência do Orediano. E você poderia ter um Paulinho aqui, mas o entendimento, a cabeça da 777 era outro. Quebraram a cara. Então tem que ouvir a comissão técnica. E a gente já definiu aqui neste programa, nós não achamos jogadores de 30 e 31 anos velhos. De Já forma falamos. alguma. Vamos falar então desses jogadores que são importantes para o Vasco nessa temporada, mas se fosse focar, focaria mais em quem, Donan? Eu acho que uma solução mesmo seria o Cuejá. Acho que é um cara mais testado, conhece muito o Ramon Dias, era importantíssimo no Al-Hilal, né? Seria um primeiro homem de meio campo, que é uma grande carência do Vasco hoje. O Zé Gabriel até evoluiu muito com o Ramon Dias em 2023, foi um cara importante. Mas acho que o Vasco precisa dar um salto nessa temporada. O Cuejá seria uma grande contratação. Cuejá que é sonho antigo já, né? Do Sim. Vasco, é algo que já Principalmente já tá ali no depois que o radar. Ramon chegou, né? Ele é um objetivo mesmo para solucionar esse problema, porque é um cara que tem capacidade de marcação, tem um bom passe ali para iniciar jogadas, acho que é um cara que equilibra time. Agora, a negociação que está mais avançada é um movimento, ao meu ver, muito interessante do Vasco, do Sforza. Tive ótimas referências do jogador que já com 21 anos,
Ele é capitão do Nils e é capitão da seleção argentina, inclusive que vai disputar o pré-olímpico. E é um jogador que o mercado europeu já olha com muito carinho, porque ele tem ótimos números na parte defensiva, ele consegue ser um cara dominante nesse momento também de marcação, também é um camisa 5, mas pode ser um segundo volante também. E é um cara que tem uma técnica com a perna canhota, bons lançamentos, bom passe. É um movimento assim de um jogador que pode dar um retorno técnico imediato, ainda mais com uma comissão técnica argentina, e um cara que pode dar um retorno financeiro, né? E quando você fala de SAF, quando você fala de 777, isso é inegociável. Esse tipo de movimento vai acontecer porque é uma empresa quer ter lucro e aí vai negociar jogadores, vai tentar comprar jogadores mais jovens para que consiga vender lá na frente, né? 21 anos, 19 milhões, é muito dinheiro mesmo para o jogador. Vou fazer aquela pergunta que você faria, Gustavo Zupac. O Sforza vale o esforço? Não, é um cara que vai agregar, se contratado for, ao meio-campo do Vasco, pela carência, pela característica e pelo perfil, né? Acho que essa é uma tendência, a observação de jovens valores na América do Sul é uma tendência. E o Nils era um time que tinha alguns valores individuais, poucos, mas era um time que não jogava bem coletivamente. E o Sforza era um jogador de destaque nessa função de cabeça de área. Era um time que geralmente jogava num 4-1, 4-1 ou no 4-3-3, e ele quase sempre era a base desse meio campo de marcação. Então, embora o Cuéllar seja, aos olhos do vascaíno, uma certeza maior sobre o que esperar, sobre o que ele pode entregar, o Sforza é uma observação que faz todo sentido, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de investimento também, né? Então, além, também não trabalhou com o Ramon Dias, mas certamente o Ramon conhece muito bem o mercado argentino e ele é um menino que se desenvolveu. A gente pôde ver, o Nils esteve na Copa Sul-Americana passada no grupo do Santos, na fase de grupo, e no mata-mata enfrentou o Corinthians, foi eliminado. Ele fez gol com o Santos até. Fez, a gente viu agora aí na Vila Belmiro. Então, a gente pôde ver de perto. É uma boa observação e acho que encaixa com o meio-campo do Vasco, né? O Vasco reforçou a defesa, o Vasco está tentando reforçar mais o seu ataque, tem na figura do Paia uma esperança no meio-campo, mas tem na função do camisa 5 e no camisa 8 buscar um pouco mais de certeza. O Praxedes vai ser essa certeza, o Paulinho vai conseguir render o que rendeu no momento em que ele chegou e que de fato ele encantou dentro do anonimato dele, depois teve uma queda, mas a função de primeiro volante é algo que o Vasco tem que resolver. E acho o Sforza um nome bastante viável, bastante interessante. Só uma informação, né? O Vasco, ele mapeou até a questão emocional e psicológica do Sforza, porque você teve uma negociação no ano passado, que foi a principal contratação do Vasco, que foi a do Orelhano, que era um jogador que sempre apresentou muita qualidade técnica, mas quando chegou no Brasil, muito tímido, questão emocional acabou ficando complicado de você administrar. Tem jogador que ele consegue render de imediato. Tem outros que não conseguem se adaptar. Tanto que o Orelhano pediu para sair do Vasco. Provavelmente até voltando para o futebol argentino. Então, ali não mapearam muito bem uma questão psicológica que poderia dificultar uma adaptação do atleta. O Sforza é um cara que teve o check que passou. Que ele tem uma força mental e já é um cara, mesmo muito jovem, que é um líder. De um clube tradicionalíssimo na Argentina e de seleção de base, né? Sempre foi um capitão. Então, isso também é algo que os clubes brasileiros, eu acho que tem que fazer. Claro. Né? Analisar, mapear também essa questão psicológica para o atleta, né, ter uma adaptação melhor. Ô, Dona, e o mercado do Vasco é algo que te chama a atenção? Tá gostando desses primeiros movimentos do Matos? Eu acho que o Vasco precisa qualificar mais seu ataque, né? Porque a gente está falando de um Vasco que está perdendo o Gabriel Peck, e o Vasco tinha uma grande dependência em Peck e Verratti. O Verratti, eu acho que é um cara que o Vasco está muito bem servido ali como camisa 9. Mas no lado do campo, são muitos jogadores que oscilam. Você tem o Peck indo para o LA Galaxy, né? Você tem o Orelhano provavelmente também saindo. Nem no Uruguai ele está treinando com o time que vai iniciar o Campeonato Carioca, assim como o Manu Capasso. E está chegando o Adson. E o David que veio também. O David. Eu acho que o David é um cara mais de composição de elenco. Né? Vinha sendo assim nos times, né, que ele passou, foi assim no São Paulo. Né? O Adson, eu acho que é um jogador que pode ser útil, eu gosto do Adson, apesar de ser um jogador que oscila naturalmente, mas é um bom jogador. O Vasco precisa de solução. Acho que, assim, quando você fala do meio para frente, é contar com o Payet, contar com o Verratti, mas acho que não pode parar por aí. O Vasco precisa contratar mais jogadores de lado de campo, na minha visão. É exigente.
isso.